tu encaras aí, Marco? Assim, poxa, tá maluco? Uma reunião? Fizeram uma reunião lá e num sábado, jogo da Alarme, Palmeiras e não sei quem. Jogo da Alarme, futebol amador. Eu fiz o plantão. E feijãozinho com arroz. Bola rolando pelo Campeonato Catarinense, 0x0, 2x1, 4x3 e deu. Só o básico. Só o básico do Sem básico. nada. Não, falava uma vírgula a mais e lia, né? Não tinha condição de improvisar ainda. Aí, no domingo, um dia depois, eu já estreio como plantão. Quase 20 anos de comunicação e o cara se intitula Radialista Raiz. Eu tenho o prazer de receber comigo hoje ele, um cara que manja muito de esporte e você conhece a voz dele com certeza, Marco Burgo, que prazer. Ô, mano, boa noite. Que bruxo. Obrigado prazer, pelo hein? convite. É. Na verdade, eu me convidei, né? Tu te convidou, né, cara? Eu te tenho como um grande amigo, né, que a comunicação me deu e fiquei muito feliz quando tu começasse o teu projeto, que é um belo projeto. E, pô, mano, não vai me convidar, cara? Aí comecei a ver Mastella, J. Del Fabro, Denis Luciano, tipo, vai ter que me convidar, né, cara? Não, estão na lista, Vem Obrigado, cá. mano, pelo convite. E eu falei isso pra você, né, cara? O mundo da comunicação é um mundo interessante, porque quem nos vê em casa, né, muitas vezes admira a gente por estar no microfone ou na televisão. E eu já falei isso pra você, eu te ouvia antes de eu ir pro microfone. Opa. Então eu ouvi o Marco Burgo e de repente eu virei teu colega. E para mim isso foi motivo de grande orgulho. Cara, o orgulho é meu, primeiro porque tu e a Pete, né? Eu não acompanhava antes o teu projeto quando começou lá atrás acho que foi com o Max, né? Uhum. E o teu projeto... Bem mais antigo, né? O do Avesso, Raiz, né? Tinha outro nome, enfim, mas tu fazes um rádio muito à frente do que temos hoje, né? Isso eu já falei pra ti, não é média porque eu tô aqui no teu programa, não. Mas quando fala de rádio à frente, tu sempre foi um cara muito clássico no rádio pra mim. Eu sou muito AM. Tu segue um estilo rádio mais antigão, né? Eu me considero AM pelo começo, né? Eu comecei lá na Eldorado, meu começo foi em 2002, fiquei 3 anos no AM. E era o estilo AMzão, assim? AMzão, né? Esse período que eu tive na Som Maior me deixou um pouquinho mais solto, mas eu ainda me sinto muito AM, que é um rádio mais categórico, mais padrão, né? Linear, né? Sem muitos altos e baixos, né? Com uma coisa mais retilínea, né? Mas assim, por exemplo, eu acho que você tem uma qualidade, e aí não é perfumaria, chega de perfumaria. Você tem uma qualidade que eu comparo, por exemplo, com o Denis Luciano. Certo. Vocês podem colocar vocês dois no ar, isso eu já falei pro Denis várias vezes, que vocês ficam, se precisar, umas 4 horas falando sem parar. Isso é um improviso, né? É um improviso esse improviso veio da onde? O improviso, ele não veio no primeiro ano. Eu entrei na Eldorado em 2002, entrei em janeiro. Eu passei no vestibular para jornalismo em 2001. Tá. Eu estava em dúvida ainda, né? Eu estava em dúvida, meu pai radialista e minha mãe professora, e eu estava em dúvida entre jornalismo e educação física. Educação física para dar aula, contato com criança, gosto de criança. Você curte esporte? Gosto de esporte, ia casar legal. Na última hora eu optei pelo jornalismo. Aí em 2002 eu pedi, fui na rádio, tinha um contato já com o Lessa, enfim, né, amigo, né, tenho como amigo até hoje, e o Lessa me abriu a porta em 2002. Da Eldorado. Na Eldorado, mas sem a intenção nenhuma de ir para o microfone. A intenção era ser produtor e só ir para o microfone depois de formado na faculdade. Então, para mim, na minha cabeça, eu ia demorar uns 4 anos para poder falar no rádio, porque eu era muito tímido, ainda sou. Você é um cara tímido? Sou bastante tímido, bastante introvertido. E trabalhei 3 anos na RBS. E o contato com o vídeo é muito diferente, né? O rádio você não vê. O rádio você não vê. Tá? O rádio você tem um campo de força, né? Tem protege. É blindado, né? É blindado pela aquela fantasia do dial ali, do rádio. As pessoas te imaginam, mas não te veem naquele momento. Mas, Marco, a influência do teu pai, comunicador, em ti, foi muito grande. Muito grande. Você viu ele como um grande comunicador, um grande radialista raiz, né? E isso te motivou também para o jornalismo? Foi, me motivou, claro, ele ia trabalhar e me levava, né? Tu ia junto? Minha mãe ia trabalhar e me levava. Então, essas duas situações da pedagogia e do rádio, elas estão fortes em mim, né? Então, eu acabei optando pelo rádio, né? Já trabalhei em televisão, assessoria de imprensa,
jornal escrito, tive um período de uma coluna diária, né, que é bem desgastante, né? É mais desgastante que o rádio, o pessoal não sabe, né? É muito desgastante, porque você acaba não fazendo nada o dia inteiro, porque fica preso àquela coluna e é ótimo fazer, né? Não tenho que falar de ruim. Mas eu acabei tendo uma influência muito grande do meu pai, né? O pai já naquele final de carreira, eu digo os últimos 10 anos, né? Que eu comecei a entender um pouco das coisas, ele já estava como plantão, que é a função que eu tenho exercido até hoje no rádio, né? Hoje estou como repórter, mas eu me vejo muito mais como plantão. As também, pessoas né? te comparam a ele, Marco? Comparam muito. Isso Comparam é muito. bom ou ruim? Cara, até hoje eu levo numa boa. Tranquilo, assim? Mas tem pessoas que são meio inconvenientes, né? Então o quê? Fala aqui. Não, compara, né? É que não tem como comparar, mano. Diz o quê? Teu pai era muito melhor que tu. Exato. Ou o contrário, assim. Não, tem coisas que tu é melhor que teu pai. Essas coisas que não tem como comparar. São estilos diferentes, mundos diferentes. Né? Exato. Quando eu comecei no rádio, ele já havia falecido há 3 anos. Então, toda aquela situação de influência dele foi aquela percepção que eu tive enquanto eu estive com ele, né? Até os meus 16 anos, e quando ele ia trabalhar e me levava. Então eu peguei Você um pouco... pra cabine junto, cara? Cabine. Bom, o jogo de 91 contra o Grêmio eu estava na cabine, né? O pessoal estava na arquibancada, eu estava na cabine. Cheguei no campo 4 horas da tarde, o jogo às 7 horas. Você acompanhou tudo? Plantão, começo, pré, pós? Mas ia numa boa. Ele às vezes corrigia ele, ligava para a rádio algumas coisas, né? Principalmente Fórmula 1, que ele ia falar o nome do piloto, às vezes errava, né? Porque ele era um crânio, né, cara? Então ele não tinha como acompanhar tudo da maneira que ele acompanhava o futebol. Então ele acompanhava tudo do futebol, futsal e outros esportes, enfim. A Fórmula 1 eu às vezes me dava o direito de corrigi-lo, né? Que era bem interessante. Tá, e Eu não gostava, mas... Você não gostava da Fórmula 1? Não, ele não gostava de ser corrigido. Ser corrigido. Né? Não, eu adoro a Fórmula 1, até hoje vejo, mesmo sem seu pai tinha uma personalidade forte. Isso você carrega dele também. Carrego. Você também tem. Eu tenho um pouco da minha mãe também. Não, eu já vi você mandando uns ouvintes a merda. Não, eu já vi. Pode falar merda, né? Não, pode, aqui pode. 11 horas da noite, né? E daí, quando o cara te tira do sério? Sim, mano, eu sou um cara bem fechado, isso eu tenho dele. Mas eu sou um cara mais aberto quando vence a barreira tem um limite, né? Você não me conhece, não tem liberdade comigo, né? E tem ouvinte que é folgado, né, cara? Mas eu tenho um respeito tremendo pelos ouvintes, né? Mas os caras te tiram do sério às vezes, mano? Não, às vezes tira. Até por causa dessa inconveniência, às vezes, na rua, comparação. Tá ali porque é filho do cara, tem esse tipo de coisa, né? Não vê o profissional, só não vê o profissional. Então, e eu tive que lutar contra isso até um tempo... Até se realmente se fundamentar como comunicador, né? Dizer, exatamente. Eu sou comunicador. Mas como é que você foi pro microfone? Então, naquele começo, né, Eldorado, como eu te falei, eu não tinha pretensão nenhuma de ir pro microfone. A minha pretensão era servir café, era estar no ambiente, ajudar o cara da gravadora. Coringão. Você queria ser... Não, eu queria produzir. Isso eu tinha uma noção básica, né? Ter a lista telefônica, os contatos, debater a pauta com a produção. Aí eu acho que eu entrei em fevereiro de 2002. Ali para abril, a rádio começou com o Sérgio Andrigo. Sérgio Andrigo, grande Sérgio, um abraço para ele. O Sérgio começou com um programete da Copa do Mundo, que era 2002 Copa do Mundo. E ele chegou para mim e disse assim, vai lá e grava, um texto pronto. Eu disse, como assim vai lá e grava, cara? Mas por quê? Tá ficando louco, cara? Como é que eu vou gravar isso aí? Tu já falou com o Lessa? Tu já falou com o Mário Lima, o Mário era o coordenador de esportes, né? E aí eu comecei a gravar, cara. E horrível, né, cara? Horrível. Eu até uns anos atrás eu não aguentava me ouvir. Imagina lá em 2002, no começo. Meu Deus do céu. Mas com o trabalho de edição, né, com um fundo, com uma trilha, as coisas ficaram legais. E ali, naquele mesmo ano, o João Paulo Messer, que era o plantão da Eldorado naquela época, ele se transferiu para Ulha Negra. Ele foi para Ulha Negra. E aí, a rádio começou a debater. Bom, quem é que vai fazer o plantão agora? Vamos contratar quem? Trazer um cara de fora? Pô, o Gonzaga está na CBN, está em Florianópolis, que era um antigo plantão da Eldorado, né? Luiz Gonzaga. E tu encaras aí, Marco? Assim, poxa, tá maluco? Uma reunião. Fizeram uma reunião lá e num sábado, jogo da Alarme, Palmeiras e não sei quem.
jogo da Alarme, futebol amador. Eu fiz o plantão. E feijãozinho com arroz. Né? Bola rolando pelo Campeonato Catarinense, 0x0, 2x1, 4x3 e deu. Só o básico. Só o básico do Sem básico. nada. Não, falava uma vírgula a mais e lia, né? Não tinha condição de improvisar ainda. Aí, no domingo, um dia depois, eu já estreio como plantão. Como plantão. Mas não apresentava, né? Só plantão. Só plantão. Apresentava o intervalo do jogo. Que daí eu tive que treinar, aí eu já apresentava... Mas daí ficava os 15 minutos do intervalo? Os 15 minutos do intervalo. Os 15 minutos mais demorados da face da Terra. Imagina, né, cara? 15 minutos no começo era complicado. Hoje não dá nem pra você dar bom dia, né? 15 Não, minutos. hoje é fácil, né? Hoje a gente domina, né? E eu já apresentava um programete que tinha às 7h30, antes do programa do Adelor. Eram 5, 7 minutos de futebol, eu abria, chamava na época o Pelotinha, Luiz Fernando Siqueira, grande pelota. E ali a gente foi desenvolvendo o trabalho de plantão, produzi todos os programas da rádio na época, né? Produzia tudo? Tudo. Até o programa da Lenita Calduro, que... Não interessava esporte, notícia, Não, produzia tudo. Variedades, tudo. Tinha a Dilamar Rocha, na época acho que a Dilamar tinha se transferido para Ulha. E aí ficou a Lenita que trabalhou uma época na TV Eldorado, né? Renomada Lenita Calduro. E aí eu comecei a produzir ela, comecei a produzir o Mário Lima à tarde, que era o Rádio Cidade. Era um programa que cada dia o repórter ia num bairro. E você que tinha que descobrir o bairro? Eu que tinha que ir atrás do presidente do bairro, né? Em contato com a assessoria de imprensa. Na época tinha aquele orçamento participativo do PT, que é uma ideia que deu muito certo no começo, né? Aqui em Criciúma também. E as coisas foram se desenvolvendo daquela maneira. E aí quando é que você vai pro microfone num programa teu? Primeira vez. Aí foi com o João Nassif. Aí eu já tinha mais ou menos 1 ano de rádio. Eu já estava apresentando também o programa do meio-dia, que era o Jornal dos Esportes, junto com o Luiz Fernando Siqueira, o Pelotinha, né? Mas não era mais lido já? Não era mais lido. Era meio lido e meio improvisadinho já. Eu escrevia as manchetes, né? Redigia, enfim, né? Eu ia falar datilografava, pô. Tu é velho, cara, tu é velho. Não, aquele computador com tela verde, né? E a gente ali fazia o programa, até que um certo momento ficou difícil para o Pelota, o Nassif falou, olha, o programa é teu, segunda-feira tu já apresenta sozinho. E ali começou, e aí já veio uma transferência para televisão, né? Aquela coisa. Aí a coisa decolou. Vamos falar na volta sobre isso? Pode ser, Pode ser? Junto. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje ele, o grande mago dos esportes, um radialista raiz, Marco Búrigo. Eu já volto, hein? Voltei, sou Mano Dal Ponte, você já sabe, comigo 2 entrevistas inéditas aqui na RTV todas as noites. E se perder um programa Humanos, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, que você vai ter todos os programas na íntegra, inclusive este com meu bruxo e grande amigo, radialista raiz, Marco Búrigo. Estávamos falando da ida para a TV. Isso. Aí você foi para a TV? Isso, eu trabalhei 2002 até 2004. Mas daí era um outro mundo, né, Marco? Outro mundo. Ali... O mundo você tem que estar durinho, o mundo da TV. Eu tinha, mano, na época, 2005, eu tinha 22 anos. E aí eu tive que debater isso com a minha mãe, né, enfim, né. Porque ia mudar muito. Ia mudar muito, e ela já me conhecendo. Mãe é mãe, cara. Mãe sabe das coisas. E ela falou, olha, acho que tu não vai gostar. E eu disse, não, eu tenho que ir. A chance que todo mundo quer, né? E com sonhos, aquela coisa de faculdade, de apresentar Jornal Nacional. Essas bobagens que a gente fica um longo tempo sonhando e quando... Todo jornalista quer apresentar o Jornal Nacional? E quando vê, não é bem assim, né? Mas eu fui. Aí fiquei 2005 a 2006, 2007, no meio de 2007 já bateu a saudade do rádio. Ah, você não fez mais rádio na época da TV? Você foi exclusivo para a TV? Não, eu fazia boletins para a CBN, que era do grupo, né? Mas não recebia, não tinha um programa meu, não tinha mais nada. Eu era editor de esportes, tinha que fechar um bloco do jornal de 5 minutos, tinha que fazer a minha matéria, às vezes uma nota pelada, para o pessoal ler. O que é uma nota pelada? Explica para quem está em casa. Nota pelada é um texto. Só um texto? Um texto sem imagem. Nota pelada. Ou uma nota coberta, que é um texto com imagem por cima, né? A Lise Búrigo apresentava, a Maria Goretti, tinha o Douglas Nazário, depois veio a Carol Bortotti, né? Uma equipe fantástica, né?
com o Martinello de câmera, o Danielski, né? Tinha uma equipe fantástica. Aí fiquei 2005, 2006, 2007. E bateu a saudade. Bateu a saudade. Negociei com o Eldorado a volta. Não deu. Aí eu fui para trabalhar com o Antonelli na assessoria de imprensa. Então foram 3 anos. Nesses 3 anos na TV, cobri um mês de férias do Domar Frison em Florianópolis. Acho que fui o primeiro cristiumense a cobrir umas férias lá, né? Mas tu era obrigado a falar do Avaí do Figueirense lá? Só cobria Figueirense e Só? Avaí. Só. E E a vôlei. O vôlei que era forte na época. E a tua puxada pro Criciúma, como é que ficava? Não tinha, né? Não existia? Não existia. Eu comecei a fingir que era alvinegro, né? Entre Figueirense e Avaí, eu fico com Guarani de Palhoça. Não torço por ninguém. Aí eu fiquei 3 anos lá, transmissões de Sport TV, rolaram umas 20 transmissões de Sport TV. É bacana, já vai Isso Brasil, legal. Isso é legal. Com aquela roupinha bonitinha? Com a roupinha bonitinha, tem até hoje guardado, né? Roupinha da Sport TV? Você mostra pra minha filha até hoje, ela diz, não dá bola pra nada. Ela nem sabe o que nem é. sabe o que é, vai. Então é assim, cara, foram 3 anos que foi uma puta escola, né? Pode falar, né? Não, tu pode, não Puta tem problema. escola, foi uma puta escola mesmo, com caras que gostavam de mim, né? Já tinham um contato. Discutiu muito, cara, com a galera, com os locutores, rolava muito fight. Cara, eu saí um pouco também por uma relação difícil com Florianópolis. Não tava legal lá? Não estava legal. Não posso falar aqui a minha relação com os editores de lá, com o Giovanni, com a Suiane. Não estava legal? Não estava legal e as coisas não... Não falavam mais a mesma língua, é isso? Não falava a mesma língua e eu com saudade do rádio, queria... Na verdade, você estava com saudade do rádio. A verdade era essa. Aí já estava com 25 anos, né? Aquele final de relacionamento, você quer botar a culpa na namorada? Exatamente. Aí eu comecei a achar desculpas, né? E acabei me transferindo para assessoria de imprensa do Antonelli, que tinha o Ricardo Fabres como secretário de comunicação. Mas daí você se deu bem na assessoria de imprensa, cara? Gostei muito, Gostou? demais. Era um mundo? Gostei demais, mano. Foi muito interessante. Ali que eu comecei a aprender um pouco mais sobre textos fora o futebol, né? Você era muito vinculado ao esporte. Secretaria de Obras, cobria a FASC. Pô, imagina cobrir clube de mães da FASC, é uma coisa que hoje é fora do meu mundo, né? Mas foi muito interessante, muito bom. E aí, em 2008, veio a Rádio Difusora, que daí me colocou de novo na parada. Esporte de novo aí. Esporte de aí novo. Era exclusivo esporte. Aí esporte. Aí foram... Aí era plantão, apresentação, era tudo? Tudo. Jornalismo, reportagem na rua. Mas daí lá você fazia de olho fechado já. Aí foi aquela readaptação, né? Mas também rápida, né, Marco? Imagina, não foi também tão complexo. Eu acho que 2 meses. 2 meses já estava de olho fechado, né? Qual a diferença, por exemplo, de falar na TV e falar no rádio? É diferente, mano. A entonação, né? Tudo muda? Tudo muda. Quando eu estava saindo da TV, que eu já estava com voz de TV. Demorei um tempão, né? Primeiro pela jovialidade, né? 22 anos, né? E viciado em rádio, né? Para o telespectador entender, a gente tem um timbre de voz de rádio. Tu já adaptas bem à televisão. E eu, quando ia ler um on-off, parece que o cérebro... Lia rádio? Lia rádio. Mesmo na TV você lia rádio? Mesmo na TV. É difícil. E acontece isso com vários, tá? Com vários que tem essa mudança de rádio para TV, repentina, assim, né? Daí você volta para a rádio e aí o seu mundo se completa. Aí tava bacana. Aí tava legal. Volta. Trabalhando em Sara, me acolheu demais a equipe, né? Com a Carol Guide, com Fiorenza, com o Rogério Dimas. Estão na minha lista, tá? Tu Fiorenza e o Dimas, estão os dois. Joel Bernardo. Não, tá tudo na lista aqui, tá tudo na lista, rapaziada lá. Pessoal fantástico, cara, e eles me ajudaram demais. Fiquei até 2014 na Difusora, fazendo jornalismo com o Charles Carnin. De manhã o Charles apresentava um programa, né? E 7 horas estava na rua para fazer reportagem. Meio-dia participava do programa de debate deles, né? O Bola na Mesa, né? Que o Fiorenza apresentava. E ali a minha escola foi essa, cara. E daí depois de 14 você vai para onde? 2014 eu vou para Som Maior. Aí você vai fazer esporte também? Vou fazer o debate. Debate aberto. O debate aberto e o plantão da transmissão, que era uma parceria da Som Maior com a Ulha. Que era futebol em dobro? Isso. Acho que era uma coisa futebol em dobro, Depois virou futebol 10. Tá.
Futebol 10. E aí eu comecei a apresentar o debate, aí vieram outras situações. Mas aí você já estava mais versátil. Já apresentando Sim. debate, já era um comunicador muito mais versátil. Sim. Você conseguia falar de tudo? Sim, foi difícil, porque eu fazer reportagem na rua é uma situação diferente, né? Mas você falou que era um cara introvertido. Você, repórter de rua, não pode ser tímido nunca. É que na profissão tu não é, né, mano? Na hora que você... Não, na hora baixa o santo ali. Você vira repórter, não interessa. Tu tem que ter personalidade, né? Tem que ter cara de pau, tem que ter... E excesso de timidez, tu não vai conseguir tirar nada do teu entrevistado, né? Então, tem que ter um pouco de cara de pau. Já assim, foi né? muito enrolado no ar? Mentiram muito? Porque... Já. Já? Eu tenho gafes maravilhosa, assim? Eu tenho uma em 2004, 2004 na Eldorado. Tava eu e o Allen Silva, o Allen do meu lado. Tem que vir aqui também, tá na minha lista. O Allen é demais, cara. Vai ser um papo... Não, o Allen, um milhão de coisas ele faz também, né? E aí eu tava lendo uma matéria e eu falei Nova Shine Festival. Era um torneio de surf que era Nova Skin. Falei Nova Shine. Nova Shine. E tem as gaguejadas que até hoje saem, né? Não, mas acho que é normal, né, cara? É. O problema quando você faz esse rádio mais tradicional é que o locutor não se permite errar, né, Marco? Isso o locutor não se permite errar, ele se cobra muito, né? A minha escola foi muito essa, né? De nunca pode errar, né? Escola de Clésio Búrigo, de Adelor, de João Nassif. Pô, esses caras não... Cobriu a eleição já? Eleição muitas, né? Muitas, com aquela 3, 4 horas no ar também? Sim, e pela difusora eu ia para Florianópolis, né? No TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, ficava no prédio lá naquele último no plantãozão andar, lá com eles? Plantãozão, saindo boletim de hora em hora, problema na urna tal, e fiz acho que umas 3. Viajou muito com futebol, Marco? Pouco. Pouco? Porque sempre foi plantão, sempre foi mais local? Viajei muito aqui, o estado, né? Na época teve uma fase, um ano que eu transmitia futsal, aí era com o Jota Del Fabro. E o Jotão? Grande Jota, que teve aqui também já contigo. Quase não coube no sofá. Quase não coube, quase né? não deu. Não, mas eu tô quase no caminho, cara. Já dei duas olhadinhas ali. Não, mas tá bem, tá bem. Tô bem, né? Tá bem, tá bem. Pretinho dá uma disfarçada. Pretinho mais escuro do fundo aí, olha, do sofazinho preto, ninguém nota. Aí a gente viajou uma época, era eu, o Jota e o China Vieira, e na época da Anjo, né? O auge do futsal em Criciúma, né? Teve a época do meu pai lá, década de 70, 80, e essa da Anjo, com o Coronel Cabral, com o Maneca. Auge. Só que a Anjo cansou de ser vice, né? Perdia para Malve sempre na final. Acho que foram 4, 5 anos assim. E aí acabaram com o futsal. Hoje inclusive, eu estou cobrindo o Tubarão pela Liga Futsal, né? Aí Marco, e como é que você faz para não emitir opiniões pessoais enquanto profissional numa transmissão de plantão? Porque também é difícil. Você é um cara que gosta de futebol, está sempre ligado, e de repente chega uma hora que você tem que simplesmente dar a notícia. E essa notícia muitas vezes não te agrada como profissional. Como é que você faz para dar uma segurada na onda? Cara, depende muito da notícia, né, mano? Depende muito do que você vai informar. Mas, por exemplo, não tem como você não emitir uma opinião num pré-jogo. Para o ouvinte entender, pré-jogo, aquele, como fala, né? Pré-jogo, antecede o jogo, aquele programa que acontece antes do jogo. Você vai emitir uma opinião, vai induzir o Nassif a falar alguma coisa, não induzir, né? Vai deixar a bola quicando para ele. Para ele naquela linha. Isso. E depois do jogo, tu acaba dando opinião. O time tá numa nhaca danada, perde 5 jogos, tu vai dar uma opinião, vai dar uma escorregada. Quanto tempo foi o teu máximo no ar? O máximo no ar foi quando faleceu o Alexandre Pandolfo, já na Som Maior. Acho que eu fiquei 8 horas no ar. 8 horas direto, mano? 8 horas no ar. Programa especial e depoimentos, Programa especial, botamos na época o Filipão. Caraca, velho. O Filipão, aí todo aquele time de 91, né? Foi um baque muito grande aquele dia, né, cara? O Alexandre no auge da sua carreira pós-futebol, né? Comentarista, né? Tava muito bem o Alexandre. E vítima daquele infarto fulminante, né? Ele é um cara... Esportista, um cara bem, né? Né? Então pegou todo mundo de surpresa. Então a gente ficou 8 horas... O que não te agrada no futebol? O que não me agrada? Essa blindagem de hoje, cara. Do que? De não poder chegar em jogador, não poder chegar em nada? Não pode chegar em mais ninguém, cara. Se tu não falar com o assessor de imprensa antes, se tu não agendar uma entrevista, né? E a coisa está tão grave que se eu encontrar digamos,
o Luiz na rua, o goleiro do Criciúma, e eu quiser gravar uma entrevista com ele ali, ele vai dizer não. Ele mesmo já diz, jogador. Ele mesmo já diz não. Ele mesmo já diz não. E, por exemplo, Gilson Kleina, que é um cara que já vem de uma outra época. Aliás, eu conheci o Kleina lá na primeira passagem que ele teve aqui, em 2004, na época. Mais magrinho, né? Bem mais magrinho. Era auxiliar do Lori Sandri, já falecido. E o Gilson é um cara também que vai te dar entrevista, mas antes ele vai ter que ligar pro assessor. Mas daí o assessor, sabe, com o peso do Gilson, vai dizer, não. Tá, pode ir embora. O peso de... Não, o peso de importância, né? É, importância, jamais, hein, Gilson? E o Kleina tá me devendo uma entrevista aqui também. Não, mas vai vir. O Kleina é o cara, velho. Ô, Bruxo, não dá tempo pra mais nada. Já estouramos o tempo. Pô, velho. Você fala demais, cara. Cara, obrigado, velho. Obrigado pelo convite aí. Muito bom estar aqui. Não, eu te agradeço. Eu que te agradeço. Você tá falando onde hoje? Vamos lá. Hoje eu tô na Som Maior com um projeto aí do Timaço, das 11h30 meio-dia. Todo dia? Todo dia, segunda a sexta. Temos a transmissão do Timaço. Eu faço o adversário do Criciúma em jogos em casa, né? Muito bom estar trabalhando com o Mário Lima, com o João Nassif. Fazia 15 anos que eu não... É fácil trabalhar aquele Cara, time. fazia 15 anos que eu não trabalhava com o Mário e é como se não tivesse acontecido esse íntere aí, né? Esse ato aí. Muito bom, obrigado pela... Te agradeço. Valeu, meu velho. Eu que te agradeço. Marco Búrigo, um cara que eu diria que é clássico do rádio, ele é cool. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas aqui na RTV Criciúma. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de futebol, somos todos humanos.